Deus criou o mundo de forma perfeita. Para habitar neste mundo perfeito e exuberante, Ele criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia conta que Deus ia todos os dias conversar com eles no Jardim do Éden. A ligação com Deus era tão forte que o homem desfrutava da mais pura liberdade. O casal tinha apenas uma regra: eles não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, segundo a advertência do próprio Deus, no dia que comesse desse fruto, certamente morreriam. O final da história a gente já conhece. Eles desobedeceram a Deus, e essa desobediência decretou a separação total entre Deus e o ser humano. É importante compreender que quando Deus cria seres, Ele cria com livre-arbítrio, com capacidade de escolha e capacidade de tomar decisões morais. Deus poderia ter tirado a árvore do jardim, fazendo de Adão e Eva dois robozinhos obedientes, mas isso não faz parte do caráter de Deus. Ele cria seres livres para que esses seres exerçam o poder de escolha e assim possam oferecer a Ele um amor puro e verdadeiro em resposta. Afinal, Deus é espírito e busca adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. Através do livre-arbítrio, eles têm a possibilidade de obedecer a Deus ou de escolher outro caminho. Portanto, não foi Deus que criou o mal. Foi a própria criatura que usou a sua liberdade e transformou a possibilidade do mal em realidade. Pois, se Deus é o bem supremo, o afastamento de Deus gera a natureza do mal. Olha o que diz a Bíblia: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Todo homem é culpado e é merecedor do castigo divino. A punição pelo pecado não é uma injustiça por parte de Deus. Ao contrário, é justiça. A injustiça do homem é a causa da justiça de Deus. Mas não parece injusto que toda a humanidade herde o pecado de um só homem? Então, Adão foi criado como líder e representante da raça humana. Ele não possuía pecado, foi criado pessoalmente por Deus e seu código genético era perfeito. Com certeza, ele era o mais bem preparado entre todos os homens para representar a humanidade. Adão tinha tudo o que precisava, mas não foi o suficiente para ele. O triste dessa história é que nenhum de nós, no lugar dele, teria feito melhor ou diferente. O fato é que, por causa do desligamento de Deus através de Adão, todas as gerações que vieram depois, inclusive nós, já nasceram marcadas pelo erro, pela desobediência e pela corrupção, que são atributos inerentes ao gênero humano. Todos os homens, então, participam do pecado original e são culpados perante Deus. Desde então, o mundo passou a andar em trevas, separado de Deus pela ignorância e pela dureza de coração do homem. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda.
não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Com a queda, o homem não é mais capaz de amar e praticar aquilo que agrada a Deus. É completamente impotente com relação à sua própria salvação. Possui uma inclinação irresistível ao mal e não consegue mais deixar de pecar. Pelo contrário, ele se torna escravo do pecado. O dicionário define escravo como aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Jesus disse aos fariseus: "Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado." A Bíblia diz que somos naturalmente escravos da corrupção, escravo de tudo aquilo que nos domina. Ela deixa claro que a nossa carne e os nossos desejos nos direcionam a praticar ações que às vezes não queremos e muitas vezes até condenamos o que fazemos. Olha o que diz o apóstolo Paulo: "Sabemos que a lei é espiritual, mas eu não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará desse corpo de morte?" Pense nisso. Não somos pecadores porque cometemos pecados, e sim, nós cometemos pecado porque somos pecadores. Já nascemos então com a natureza do pecado. Além disso, existe uma crença popular de que todos são filhos de Deus. Segundo essa crença, Deus é o Pai de todos os homens, mas a Bíblia diz algo completamente oposto a isto. De forma bem clara e direta, ela revela que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Sem dúvida, todos os seres humanos foram criados por Deus, mas a natureza humana, a essência, não é mais espiritualmente ligada a Deus. A filiação espiritual foi perdida ainda no Jardim do Éden. Mas o fato de o homem caído não ser filho de Deus não significa que ele é um órfão espiritual. É neste ponto que a Bíblia revela uma verdade que ofende a todo mundo. Aqueles que não são filhos de Deus são, na verdade, filhos de Satanás. O homem caído é chamado nas Escrituras de filhos da ira de Deus. Na parábola do joio e do trigo, Jesus disse que o joio representa os filhos do maligno. Certa vez, alguns judeus também tentaram dizer a Jesus que todos eram filhos de Deus, mas a resposta de Jesus foi muito clara. Se Deus fosse realmente vosso Pai, certamente me amaríeis. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Durante uma de suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo não hesitou em declarar que um homem contrário à pregação do Evangelho era um filho do diabo.
O apóstolo João também escreveu que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Ora, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que, em relação a Deus, o ser humano por si mesmo é incapaz de fazer algo bom. A Bíblia afirma que, naturalmente, nós somos filhos da ira de Deus. Andamos na vaidade dos próprios pensamentos e seguimos nossos desejos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Logo, estamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Por isso, andamos de acordo com o curso do mundo. Mundo este que é governado pelo diabo. O diabo, então, é descrito na Bíblia como o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Deus é perfeito, Ele é santo, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Por isso, Ele não vai violar sua própria lei. Então, a sentença deve ser aplicada ao gênero humano pelo justo juiz do universo. Afinal, o salário do pecado é a morte. O pecado nos condena à morte e não temos como fugir disso, porque ele está em nós. Mas a distância criada entre o homem e Deus não era o plano original quando o mundo foi criado. Então, Deus pensou em uma solução. Ele enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo, através do ventre de Maria, nasceu, cresceu e habitou entre nós, com uma missão sobrenatural: restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com a desobediência de Adão. Conforme descrito na Bíblia, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para remir os que estavam debaixo da lei, para que estes então recebam a adoção de filhos. A morte de Jesus foi vicária. Deus imputou nossas transgressões a Ele lá na cruz. Quase 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Conforme a Bíblia diz, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Pois Cristo sofreu em nosso lugar, carregando ali na cruz os nossos pecados em seu corpo. Sim, porque Jesus não pecou, viveu uma vida sem pecado, viveu uma vida de obediência. Logo, merecia a vida. Porém, ele morreu em nosso lugar. Quando ele estava agonizando naquela cruz, ele sentiu o peso dos nossos pecados, dos meus
e dos seus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça perante Deus. Cristo recebeu os nossos pecados para nos dar a justificação, ou seja, a morte que era nossa estava sobre ele, e a vida que era dele está sobre nós. Em Romanos 5,19 está escrito: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Essa é a maior manifestação do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e todo aquele que se aproxima pela fé e aceita o sacrifício de Jesus é salvo. A graça de Deus é derramada e a pessoa experimenta o milagre da regeneração, ou o milagre do novo nascimento. O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem. Representa uma mudança drástica, uma transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos salvos. Davi, orando no Salmo 51, expôs a condição natural da humanidade, marcada então pelo pecado original, o pecado que alcança todos os homens, sem exceção, fazendo com que os nossos corações sejam inclinados ao mal desde o nosso nascimento. Vejamos: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista reconhece a total depravação do homem e revela a necessidade da regeneração através de um novo coração e da renovação do espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Jesus, em sua conversa com Nicodemos, advertiu aquele religioso sobre a necessidade do ser humano nascer de novo. Nascer de novo, que significa nascer do alto, nascer para Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário é nascer de novo. No novo nascimento, o homem sofre o efeito do sacrifício de Jesus e é então justificado perante Deus, ao ponto de dizer que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa natureza pecaminosa, herdada de Adão, foi eliminada para dar lugar então à natureza do próprio Deus em nós. É essa nova natureza que nos garante poder ter um relacionamento com Deus. O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do ser humano, ou seja, nada que o homem fizer poderá justificá-lo perante Deus, porque a salvação não é por obras. Está escrito: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus,
não por obras, para que ninguém se glorie. Deus não nos regenera e nos salva porque nós merecemos, nem por causa das nossas obras, porque somos bonzinhos, porque praticamos caridade, porque fazemos meditação ou porque somos religiosos praticantes. A salvação é alcançada pela graça de Deus, que, mediante a fé em Jesus Cristo, opera a lavagem que traz regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Portanto, nenhum esforço humano pode religar o homem a Deus. A verdadeira religação só é possível pelo caminho que o próprio Deus traçou. Cuidado, há uma crença popular de que todos os caminhos levam a Deus. Todo caminho leva a algum lugar, mas com certeza só há um caminho que nos leva a Deus e nos conduz à vida eterna. Este caminho está expresso claramente nas Escrituras. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja que Jesus não veio fundar nenhuma religião. Ele não falou sobre um caminho. Ele disse: Eu sou o caminho. Não falou sobre uma verdade. Ele disse: Eu sou a verdade. Ele não nos ensinou sobre uma vida. Ele disse: Eu sou a vida. A Bíblia é clara. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Jesus pagou o preço para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado de Adão uma natureza ligada às trevas. Pois está escrito: os ímpios são escravos do pecado, e como prisioneiros do diabo, eles servem como agentes reprodutores da sua vontade maligna. Mas as Escrituras afirmam que os redimidos foram resgatados por Deus do domínio das trevas e foram transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, sendo ele, Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você já chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo sobrenatural está prestes a acontecer na sua vida. Acredite, enquanto você assistia a esse vídeo, o Espírito Santo trabalhava em seu coração para te convencer do pecado. Mas ele não te convence do pecado para te julgar. Pelo contrário, ele te ama e quer te resgatar. O próprio Deus diz que estende suas mãos todos os dias a um povo rebelde, um povo que anda por caminhos que não são bons, segundo os seus próprios pensamentos. Neste momento, Deus está com as mãos estendidas para você, batendo na porta do seu coração. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Quando ele bate à porta, ele espera que ela seja aberta e que ele seja recebido, porque ele quer transformar essa vida. Ele quer limpar seu coração de toda impureza, de todas as coisas ruins que possam estar acumuladas ali, e quer dar uma nova vida, com coração curado e pensamento transformado. Cristo entra nos corações que estão abertos, desarmados para Ele. A expressão cear fala de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Trata-se do nosso relacionamento com Jesus, a nossa intimidade com Ele. Por isso, Deus quer entrar na sua vida,
quer operar em você o milagre do novo nascimento. Porém, Ele também nos dá o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. A decisão de nascer de novo ou não é pessoal, intransferível, mas renunciável. Ou seja, Deus não te obriga porque Ele te ama. Por outro lado, o diabo vai fazer de tudo para impedir a sua decisão, pois ele é inimigo das nossas almas. Para isso, ele atua na nossa mente e no nosso ego. Então, esqueça a sua condição, seu orgulho, sua tradição ou sua religiosidade. É a sua vida que está em jogo. Apesar de nos encontrarmos atualmente em um corpo mortal, todos nós somos seres eternos. O tempo que vivemos aqui nessa terra não é nada comparado à eternidade que viveremos depois. No livro de Lucas, Jesus fala sobre certo homem religioso, saudável e rico que se enaltecia, dizendo que já acumulou grandes tesouros aqui na terra e agora sua vida seria comer, beber e se deleitar. É quando Deus então o surpreende dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sim, se esta noite a eternidade pedir a sua alma, o que tens preparado e para quem ela será? A Bíblia é muito clara em relação ao nosso destino após a morte. Depois desta vida, seremos julgados e existem apenas dois destinos para a nossa alma: o céu ou o inferno. No entanto, é aqui nesta terra que decidimos onde vamos passar a eternidade. Como vimos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por que condenado? Porque a luz, Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando ouvimos a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo, ela se torna viva e poderosa para nos salvar, nos curar e nos libertar de todo o pecado, de toda a prisão espiritual. É por isso que Jesus disse que suas palavras são espírito e são vida, e todos os que se firmassem nela se tornariam seus discípulos e seriam então libertos para sempre. Você conheceu a verdade, conheceu o maravilhoso plano da salvação de Deus para a humanidade caída. Então, o apelo agora é olhar para Jesus Cristo e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Pela fé, aceitar o sacrifício de Jesus e pela graça ser salvo. Então, como nascer de novo? A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aceitar a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, é somente por fé. Ao recebermos este amor por fé, aí sim somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Sabemos que é impossível compreender em poucas palavras quem é Deus e a obra realizada através de Jesus. Isso é normal, pois o nosso racional jamais aceitará as coisas espirituais de forma tranquila, pois não há lógica humana na salvação. Mesmo que você não tenha entendido tudo o que foi falado aqui,
Se enquanto você assistia esse vídeo foi gerado fé no seu coração, saiba que Deus está te convidando a viver uma vida nova com Ele. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Neste momento, Ele está pronto para entrar na sua vida. Se você quiser receber o amor, o perdão e a vida eterna de Deus, você deve receber Jesus Cristo como sacrifício de Deus pelos seus pecados e, pela fé, convidá-lo para entrar de vez na sua vida e no seu coração. Se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração com fé. Quero sugerir uma oração. Se esta oração expressar o desejo do seu coração, então ore agora mesmo onde você estiver. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro as portas do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Deus. Dirija a minha vida e me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Agora que você fez essa oração com fé e convidou Jesus para entrar na sua vida, pode ter certeza de que Ele entrou, porque Ele prometeu que o faria se você pedisse. Pode ter certeza também que os seus pecados foram perdoados e que agora você é verdadeiramente um filho de Deus e de que, a partir de agora, você tem a vida eterna. Se você quiser experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com Ele todos os dias em oração. Descubra o plano maravilhoso que Ele tem para a sua vida lendo a Bíblia e conviva com outros que o amam e o seguem. E, por fim, lembre-se sempre das suas maravilhosas palavras: "Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos."